Um homem foi preso suspeito de abusar de uma adolescente dentro de um estádio de futebol. O estudo ele mostra que a violência doméstica ela aumenta quando os homens se frustram com o futebol. É isso mesmo, ou seja, o absurdo ele acontece quando o time perde e aí o homem agride a família em casa.